Sejam bem-vindos a mais este webinar da TDS Company, a melhor consultoria de transformação estratégica do Brasil, localizada aqui no Porto Digital, no Recife, e de Estratégia, a primeira plataforma global onde agentes inteligentes debatem com pessoas em comunidades estruturadas de colaboração. Eu sou Rafael Sotero, gerente de conteúdo da TDS, e serei o companheiro de vocês nessa jornada de conhecimento sobre inovação em tempos de transformação, o papel da irracionalidade construtiva, com o cientista-chefe da TDS Company, Silvio Meira. Aqui na TDS, nós acreditamos que o aprendizado se constrói coletivamente, então queremos muito contar com a sua participação. Os microfones ficarão mutados durante a apresentação de Silvio, mas vocês podem fazer as perguntas escrevendo elas aqui no chat. No final, a gente vai tentar responder ao máximo delas. Era só isso que eu tinha a dizer. Silvio, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, todo mundo. É um grande prazer estar com vocês aqui na TDS agora para a gente conversar sobre inovação, sobre transformações, sobre contextos, sobre código, virtualizações, abstrações e o que a gente chama de irracionalidade construtiva. Antes de compartilhar meus slides com vocês, eu acho que lá eu não botei o link para o paper sobre racionalidade construtiva, mas todo mundo recebeu o link, Sotero? Todo mundo que se inscreveu? Não estou te ouvindo. Vou colocar aqui o link no chat para todo mundo baixar. Legal. Beleza. Tem uma preocupação, antes de botar os slides, que eu tenho há muito tempo, e muitos de vocês que estão aqui me conhecem e sabem dessa minha preocupação também há muito tempo, que é o que é inovação e para que serve inovação e qual é o impacto de inovação nos negócios. Primeiro, vamos definir o que é inovação. É óbvio que a gente pode usar quantas definições de inovação a gente quiser, mas eu acho que tem uma definição canônica. A definição canônica é aquela que a gente nunca erra se a gente usar, e a partir dela a gente pode definir todas as outras. Para mim, e isso é uma escolha pessoal de cada um, obviamente, mas para mim a definição canônica de inovação, ela tem 52 anos e foi escrita por Peter Drucker em 1972. E ele diz simplesmente o seguinte: inovação é a mudança no comportamento de agentes no mercado, como consumidores e fornecedores de qualquer coisa. Veja, essa definição, ela não fala de tecnologia, ela não fala de processos, ela não fala de plataforma, ela fala de uma coisa bem simples. Ela fala de agentes, como fornecedores e consumidores. Os agentes podem não ser humanos, podem ser empresas, por exemplo, mas pode ser só uma rede de humanos. Veja, uma rede de humanos, onde uma parte dos agentes propõe uma redefinição do comportamento dessa rede, e os outros agentes mudam o seu comportamento, é uma rede onde houve uma inovação. Um conjunto de fornecedores, por exemplo, de ideias de comportamento, conseguiu fazer com que as outras pessoas, que eram os consumidores de ideias, ou pessoas mais passivas dentro daquela rede, mudassem o seu comportamento. E aí houve inovação. Então, quando a gente diz, por exemplo, que a universidade está fazendo inovação, ou que saiu uma inovação da universidade, não saiu, não. Podem ter saído os fundamentos de uma inovação. A inovação na universidade, por exemplo, é se ela trocar cursos de conteúdo puro por cursos, por exemplo, baseados em problemas. Aprendizado baseado em problemas, substituindo cursos puramente expositivos de professores dando aula, alunos copiando nos seus cadernos o PowerPoint dos professores e o professor fazendo prova. Se a universidade muda isso por laboratório de aprendizado baseado em problemas e os professores passam a ter um papel completamente diferente, por exemplo, de mediadores de processo de aprendizado, aí, de repente, a universidade fez inovação. Mas é raríssimo que alguma inovação saia diretamente de uma universidade, se não for nos seus processos e métodos de ensino, de pesquisa, de extensão. Isso é para a gente deixar claro o que é que a gente está discutindo aqui. No começo do César, lá em 1996, a gente criou um Instituto de Inovação sem saber o que é que era inovação. Então, a minha primeira definição de inovação,
a primeira que eu pessoalmente usei, ali entre 96 e até 2001, mais ou menos durante uns 5 anos, ela era bem objetiva e pragmática, especialmente para um professor universitário que eu estava deixando de ser exclusivamente depois de fundar o César. E a minha definição era o seguinte: inovação é a emissão de mais e melhores notas fiscais. Qual é a ideia por trás disso? Eu descobri depois. Não tinha lido o livro do Oceano Azul ainda. A ideia por trás disso é o seguinte: você tem que aumentar a percepção de valor no que você faz, para você poder cobrar mais, ao mesmo tempo em que você reduz os custos para fazer o que você faz com esse aumento de valor. Então, você aumenta ao mesmo tempo a percepção de valor e o valor e diminui os custos de criar esse valor. E o que é que tem emissão de nota fiscal a ver com isso? É que lá no começo dos anos 90, nos anos 2000, quando a gente estava aprendendo a empreender com a internet, muitas vezes as pessoas chegavam para mim, ou para a turma que tinha acabado de fundar o César, e apresentavam para a gente modelos de negócios que eram absolutamente fantásticos, a menos de um detalhe: eles só funcionavam se a pessoa não pagava imposto. E aí a gente botou essa história de nota fiscal, porque dizia basicamente o seguinte: olha, você nunca vai ter um investidor convidando ele para fazer parte de uma quadrilha que vai sonegar imposto. O cara vai participar, basicamente, de uma quadrilha que foi montada para sonegar imposto. Não é assim que se monta um modelo de negócio. Aí eu botei emissão de notas fiscais na parada. Qualquer um pode ter a definição de inovação que quiser. No Brasil, a gente usa erradamente algumas definições. A gente fica se enganando. Você tem um departamento de inovação numa empresa que mobiliza, que anima, que empodera, que faz seminários, que faz concursos de ideias, em pleno ano de 2024, da graça de Deus, e um bocado de outras coisas, tipo hackathons. Né? Vez por outra alguém diz: faremos um hackathon. Normalmente, se não for parte de um processo de contratação ou de pesquisa para contratação de capital humano, é perda de tempo total e completa. Mas assim, num nível completamente absurdo. Pior, é para os dois lados da equação, tanto para quem organiza quanto para quem participa. O resultado líquido, em 99,99 e mais uns 26 noves na frente dos casos, é zero, ou negativo. Mas tem uma coisa: se a gente passar por todas essas espécies de barreiras para a inovação, né, ou cancelas para a inovação, tem uma coisa que realmente é a mais, talvez, complexa, ou mais difícil da gente perceber. É que a vasta maioria da inovação é imitação tardia. As pessoas chegam e dizem: nós estamos fazendo inovação. Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma parada chamada Manual de Oslo, que foi criado para definir o que é inovação. E quando inovação usa incentivos fiscais, para você prestar conta da inovação com incentivos fiscais ou legais de qualquer tipo. É muito bom que tenha esses incentivos. E é muito bom que tenha um manual para inovar. Tá certo? É muito bom que tenha um manual para gerir inovação. É muito bom que tenha um manual para você, em última análise, declarar como é que você inovou. Mas, por exemplo, você comprar uma máquina nova para a sua linha de produção é declarável como inovação. Não é adaptação, não é aumento de performance, não é mudança de processo, não é aumento de performance, não é nada disso. É inovação. Um dos resultados disso, no caso do Brasil, é que não poucas empresas que têm incentivos fiscais contrataram escritórios de advocacia para fazer inovação. Mas não inovação jurídica, imagine você. Para fazer inovação assim, pega todo o dinheiro que eu gastei aqui na minha operação esse ano e descobre o que é justificável como inovação no Manual de Oslo. Certo? Mas isso é só um lado da nossa equação da imitação. A parada aqui na coisa da inovação, ou da imitação tardia, é que ela é ruim mesmo quando ela não é tardia. Tá certo? Quando a gente imita tardiamente, significa o seguinte: que a gente está atrás do tempo e da janela do mercado e está investindo no passado. Quando você investe em inovação de imitação, ou seja, que outros já estão fazendo, você está entrando numa norma do passado. Isso significa que a sua empresa não tem futuro. Por que ela não tem?
Porque inovação leva tempo para engatar. Se a gente usar uma metáfora da Revolução Industrial. Inovação leva tempo para ser um vetor de mudança, se a gente usar uma definição econômica ou matemática. Inovação leva um tempo para criar futuros, se a gente usar uma definição contemporânea. Por que leva? Porque é um processo de mudança. Mudança de comportamento de agentes no mercado, como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Se você está investindo no passado do seu negócio, que já é o presente do mercado, você está perdendo uma bela oportunidade de tentar criar o futuro do mercado, o futuro do seu negócio. O futuro do seu negócio. Por que é que as empresas não inovam para o futuro, ou do futuro para o presente? Porque a gente tende a fazer uma coisa bem básica. A gente tende a ser racional. A gente tende a ir pela norma. O que é que está todo mundo fazendo? Ninguém nunca foi demitido por fazer o que está todo mundo fazendo. Antigamente, tem um pessoal antigo o suficiente, como eu nessa live aqui, eu estou vendo uns cabelos brancos por aí, antigamente a gente dizia em tecnologia, na época que o Raul Javales era programador ainda, a gente dizia o seguinte: ninguém nunca foi demitido por comprar IBM. Hoje, em inovação, a gente diz alguma coisa como: ninguém nunca foi demitido por fazer igual a todo mundo. Mas deveria. Deveria porque, se você está responsável, ou você nunca é responsável, se você está responsável por uma parte do processo de inovação de qualquer negócio, e você está fazendo o que todo mundo está fazendo, isso não é inovação. Eu nem lamento muito informar. E agora eu vou projetar meus slides para a gente olhar por que não é, qual é o contexto e o que a gente devia fazer para ser. A gente tem um conjunto gigantesco de oportunidades para fazer com que seja inovação. Mas primeiro, Sotero, eu preciso que você me habilite para projetar alguma coisa. Eu sei que você caçou o direito de tomar e de apresentar alguma coisa, mas junto você caçou o meu. Então... Um momentinho aqui, vou resolver isso. Eu projetar uns slides. Tá, ok. Tem alguém aí, enquanto eu sou habilitado para projetar slides aí, isso é um milagre da tecnologia que acontecerá em breve. Alguém acabou de dizer aqui, eu não vi quem foi, que foi tão rápido que eu não vi, que no poder público é diferente. Certo, mas veja, o poder público é burro. O poder público é burro e é sustentado por uma coisa da qual você não pode escapar. Só tem duas, é a morte e os impostos. O seu negócio não é assim. E a gente está começando a ver que o poder público não escapa da morte. Vide o colapso do poder público em regiões significativas do mundo, tentando exercer o papel de poder público em saúde, em educação e segurança. Se vocês quiserem analisar o colapso do poder público, sendo burro e não inovando, e não tratando os problemas como eles têm que ser tratados, é só a gente estudar, não precisa nem ir lá, é só estudar o noticiário das periferias, dos enclaves milicianos e do tráfico no Brasil. Não é na Colômbia, não é na Venezuela, é no Brasil e nas principais cidades brasileiras. Isso é o colapso e a estupidez do poder público. Mas bora lá. Então, o que a gente quer ver? A gente quer ver um PowerPoint. Muito bem. Aqui um PowerPoint. E vocês estão vendo agora uma tela que tem meu cartão de visitas, eu espero. Está todo mundo vendo? Tá, né? Então, nesse PowerPoint que está aí, tem um cartão de visitas. Aqueles de vocês que não sabem onde eu moro, no momento eu estou na TDS Company, que é exatamente onde a gente está agora, The Digital Strategy Company, onde a gente cuida da transformação digital estratégica dos negócios, e a gente é a casa de Strategia, como o Sotero já falou, a plataforma que conjuga as inteligências artificial, individual e social para resolver problemas de transformação, de criação, de capital humano dos negócios. Eu também estou na Lefil Company, que é de marketing estratégico, eu estou na Caesar School como professor extraordinário, eu sou Distinguished Research Fellow na Asia School of Business e sou professor emérito do Centro de Informática, que hoje fez 50 anos de história. Eu estou no LinkedIn como Silvio Meira, e lá vai pedir um e-mail, se vocês quiserem entrar na minha rede, e o e-mail
é esse que está aí, silvio.meira.com. Então, qual é o contexto de tudo que eu estava falando antes? E por que passou a ficar muito difícil você imitar? O contexto é simples. Redes criadas por conexões programáveis. Isso aqui está acontecendo há 30 anos. Acontece desde 1995 com a internet. Começou a ficar radical a partir de 2007 com os smartphones, que começaram a conectar pessoas e não mais mesas, birôs e prédios em rede. Começou a ganhar escala global em 2015, quando a gente começou quase que universalizar smartphones. E hoje, em 2024, a gente tem alguma coisa como 85% da população brasileira com mais de 10 anos de idade conectada, tendo conexões pessoais, um smartphone e uma conta de dados de algum tipo. 85%. Não vai passar muito daqui. Isso é acima da média global. E todo mundo está em rede. Conexões em rede não conectam só pessoas, conectam sistemas, conectam aplicativos, plataformas, serviços, APIs. Isso tudo é escrito em código. As conexões nas redes, as conexões na internet, transportam imagens, e-mail e código. Ao transportar código de um ponto a outro, código que está no ponto A é transportado no ponto B, esse código, passando nessa conexão, faz com que uma loja que está no ponto A se encante como abstração em qualquer ponto B do planeta Terra conectado por código, conectado por redes, habilitado por conexões, por relacionamentos e interações. Código cria abstrações. Talvez uma das 5 coisas mais poderosas que a gente inventou como humanidade nos últimos 100 anos. A própria rede, a própria internet, é uma abstração comparável a estradas, rotas aéreas, onde a gente consegue abstrair um documento num ponto, virtualizar esse documento e encantá-lo no outro ponto qualquer no planeta instantaneamente. Isso cria o espaço digital, como a gente chama aqui na TDS. Para quem nunca ouviu falar disso, tem um texto chamado Fundações para os Futuros Digitais, em tds.company/biblioteca. Sotero vai botar o link desse texto no chat para vocês pegarem esse texto também, se vocês quiserem. O que a gente diz, basicamente, nesse texto? É que, em vez da gente estar no espaço físico, e nesse espaço físico ter uma rede de comunicação, a rede de conexões nesse espaço físico, usando código, abstrai artefatos, como lojas, ou casas, ou escolas, ou atendimento de saúde, abstrai digitalmente e encanta essas propriedades físicas à distância, na galáxia, se a gente quisesse assim. Ao mesmo tempo, código abstrai as relações sociais físicas e cria uma dimensão social do espaço digital. No espaço digital, as dimensões digital e social são habilitadas por código, são escritas em código, evoluem na velocidade de evolução do código e são resultado da somatória de todo mundo que escreve código em qualquer lugar do planeta o tempo todo. Quando alguém muda um aplicativo que virtualiza qualquer coisa, ele muda automaticamente a dimensão digital do espaço digital. Esse espaço é escrito de forma conjunta por todo mundo que escreve código. Toda hora que alguém cria uma nova forma de relacionar entidades, agentes interdependentes no espaço digital, a gente muda a dimensão social do espaço digital. Nunca foi tão rápido mudar mercados. O tempo todo,
porque esse plano é escrito em código, conjuntamente, simultaneamente, por dezenas de milhões de agentes em rede, que, de repente, começaram a poder passar menos tempo preocupados com a escrita de código, porque auxiliados por inteligência artificial, e mais tempo preocupados sobre o que é que esse código deveria fazer, a gente vai ter uma aceleração ainda maior do que a gente já tinha até aqui na mudança, na evolução das dimensões digital e social do espaço digital. Antigamente, construir uma nova rua ou um shopping center levava uma década entre comprar o terreno, autorizar a construção, criar o shopping fisicamente, construção civil, e abrir as primeiras lojas. Agora, literalmente, aspas, leva alguns segundos. A evolução passou a ser definida não só por código, mas pela velocidade de escrita e de deployment, de publicação de código em rede. Uma faceta particular do código são plataformas. Plataformas são combinações de infraestruturas, sistemas de processamento, armazenamento e distribuição e correlação de informações, no topo dos quais a gente escreve serviços, como busca, como catálogo, como algoritmos de recomendação, no topo dos quais a gente escreve aplicações. Aplicações que podem habilitar comunidades, podem virtualizar o cinema, podem virtualizar o rádio, podem virtualizar o atendimento de saúde, virtualizam há muito tempo os bancos, ninguém precisa mais de agência de bancos para quase nada, desde nunca, mais ou menos, e aplicações que são escritas em cima, ou dependendo de interfaces. Interfaces que a gente chama de APIs das infraestruturas e serviços das plataformas. Opa! APIs. Está tudo errado aqui. Infraestruturas, serviços, APIs. Faltou o I antes do S. Em cima disso aqui, a gente escreve apps, aplicações. Se tudo for bem organizadinho, a gente escreve exatamente isso. Plataformas habilitam o espaço digital. Não é código solto por aí. Não é qualquer pedaço de código que está habilitando o espaço digital. São plataformas, infraestruturas e serviços, em cima das quais a gente escreve aplicações. Plataformas mudam a performance dos negócios de maneiras absolutamente radicais em comparação ao que existia no mundo antes de plataformas. Plataformas fazem com que as performances dos negócios nos mercados sejam diferentes a ponto da inovação, a mudança no comportamento de agentes no mercado, como fornecedores e consumidores de qualquer coisa, estar passando, e há pelo menos intensamente uma década e meia, por um processo de transformação digital. Transformação daquela dimensão D do espaço digital que a gente viu nesse slide aqui. Essa dimensão muda radicalmente do ponto de vista de performance dos negócios no espaço digital, porque a gente interfere diretamente na inovação com plataformas. Mas não é só isso que acontece. Plataformas habilitam comunidades, como a gente discutiu ainda agora. E comunidades é onde a gente se encontra com pessoas que eventualmente vão fazer transações nos mercados conosco, que somos fornecedores de alguma coisa. Isso muda dramaticamente o marketing, e o marketing passa hoje, e isso faz pouco tempo que começou, ainda é tempo de todo mundo pegar a janela de oportunidade, o marketing passa por uma transformação digital. Por quê? Porque ele acontece simultaneamente nas dimensões física, digital e social do espaço digital. Fernando Lemos, de Google, está aqui, e algum agente que está no mercado agora faz uma busca em Google. Google está na dimensão digital do espaço digital. Esse mesmo agente faz como a próxima coisa uma pergunta a um grupo numa rede social sobre se aquele produto que Google sugeriu para ele faz sentido para resolver um certo problema que ele tem. A partir daí,
o que acontece é uma sequência de trocas e interações propositais, repetitivas e programáveis que vai levar essa pessoa, eventualmente, a receber um pacote na sua casa. Isso foi o resultado de ações de agentes interdependentes em rede sobre um conjunto, sobre um ecossistema de plataformas na sociedade e na economia. Isso causa transformações radicais no marketing, obviamente, e na inovação. Isso causa rupturas. Nunca nada mudou tão rápido como o mundo está mudando. E uma das consequências disso é que toda vez que você copiar alguém, você está copiando o passado. Toda vez que você imitar alguém, você está se tornando igual a alguém. Toda vez que você cumprir a norma, você está ficando no passado. O nosso problema é criar diferenciais competitivos, eu diria, minimamente sustentáveis. Eles nunca serão sustentáveis mais por muito tempo. E é sobre isso que o paper, cujo link Sotero botou aí no chat, chama I3, e racionalidade multiplicado por inovação é igual a impacto. Qual é o racional da irracionalidade? Ou seja, quais são as razões de ser da gente propor um paper que tem esse título e 92 páginas para vocês lerem. Primeiro, estratégias racionais. Estratégias racionais. Vou fazer o que todo mundo está fazendo. Vou fazer o que ninguém vai discutir se é bom ou ruim eu fazer. Vou fazer o que tem risco baixo. Eu vou fazer o que é aceitável para o meu acionista, para o meu manager, para o meu CEO. Eu vou fazer o que é aceitável para o meu público. Isso vai levar a resultados marromeno. Isso aqui é a tradução em português para suboptimal. Toda vez que vocês verem em inglês suboptimal, um paper de economia de plataformas, vocês podem traduzir por marromeno, que é como aqui no Recife a gente fala a conjugação de palavras mais ou menos. E esse é o paradoxo da racionalidade. O paradoxo da racionalidade é exatamente o fato de que quando a gente faz o que todo mundo está fazendo, os resultados não são tão bons assim, porque todos observam todos e todos imitam todos ao mesmo tempo agora, porque com rede, com dados, com conexões universais, com relatórios de milhares de consultorias diferentes, com a gente podendo observar o comportamento da nossa competição em rede, podendo escanear a rede o tempo todo, olhar o que é que a competição está fazendo e fazer o que a rede está fazendo, nos leva a ser igual à rede. Nos leva a uma espécie de um colapso dos cases. Por isso que a gente não usa cases na TDS. A gente usa problem-based learning. A gente usa pensamento divergente / convergente depois da divergência para tentar resolver problemas de competitividade das organizações em rede. Se a gente não faz isso, o que a gente ia fazer era imitar. Vamos estudar o que é que fulano fez e vamos fazer também. Divergindo um pouco aqui do nosso foco, um dia desse eu estava num debate sobre inovação. E alguém deu um exemplo de uma das 5 maiores companhias do mundo. Como é que ela tinha feito inovação num certo cenário? E, assim, para entender o que era que tinha acontecido no debate, que era para pequenas empresas, eu perguntei qual era o orçamento daquele projeto. Eu perguntei verdadeiramente porque eu não sabia qual era o orçamento do projeto. E o orçamento daquele projeto maravilhoso que tinha causado um impacto fantástico, que a gente estava discutindo ali como um case para pequenas empresas, tinha sido, coincidentemente, 5 bilhões de dólares. Isso é um exemplo de um case sendo dado para pequenas empresas de um certo setor ali perto do agronegócio. Não só isso jamais funcionaria, mas a visão econômica clássica, a dinâmica econômica clássica, o entendimento clássico da economia, do que é inovação e as velocidades associadas à inovação, eles não combinam com a dinâmica nas plataformas. Veja, a gente voltar um slide aqui, essa dimensão do espaço competitivo
estão sendo reescritas enquanto a gente está aqui agora. Enquanto a gente está conversando aqui, essas dimensões estão mudando. É verdade que essa dimensão aqui está mudando, mas a gente consegue até ver essa dimensão mudando. Daqui a 2 anos vai ter uma ponte aqui, pela velocidade de construção desse negócio. Então, eu posso me preparar para transferir meu negócio ou para perto ou para longe da ponte, dependendo do que for melhor, do meu ponto de vista, das minhas análises, para isso. Mas, quando você tem as dimensões do mundo da sua competição mudando na velocidade que muda, a partir da dinâmica das plataformas, a sabedoria econômica, ou a política, ou a social, convencional, ela não resiste aos processos de destruição criativa no espaço digital. A gente precisa de uma outra abordagem. E essa abordagem, aqui na minha opinião, ou na nossa opinião da TDS, é irracionalidade construtiva. É uma abordagem estratégica na tomada de decisões de negócios que incentiva o questionamento de suposições convencionais e a exploração de métodos não convencionais para promover inovação e resolver problemas, inclusive problemas que já estão resolvidos. Essa é a definição de inovação, de racionalidade construtiva no paper. E ela tem consequências. Em muitos contextos práticos no mundo digital, é muito plausível a gente defender a hipótese de que inovação só é possível usando irracionalidade como base. Porque se a gente, literalmente, for pensar como todo mundo está pensando, a gente está escrevendo o passado. Escrever o passado, por definição, não é mudança de comportamento de agentes no mercado, como fornecedores e consumidores de nada. Quando a inovação é alcançada, em muitos casos, a irracionalidade pode afetar exponencialmente o impacto da inovação. Esse cluster que define o que é irracionalidade construtiva, ele depende de um bocado de definições, mas ele depende principalmente do conceito de desvio positivo na teoria de mudança social. Isso vem de Pascal e muitos outros autores, mas principalmente de Pascal em 2010 ali, onde ele sugere que soluções para problemas sociais complexos. Por que a gente está falando de problemas sociais complexos aqui? Porque a gente está falando de inovar num espaço de plataformas que habilitam comunidades que são mercados. Isso é um problema social e é um problema social complexo. Pascal defende que soluções para problemas sociais complexos vêm de indivíduos ou grupos que se desviam da norma de maneiras benéficas. Não é se desviar aleatoriamente da norma. Não é ser divergente por definição. É uma divergência que se beneficia de um conjunto muito grande de fatores que vêm sendo discutidos há muito tempo, como inovações de ruptura. Isso é o fim do século passado. Christensen, como diversidade cognitiva de Page, em 2007. Antifragilidade de Taleb, em 2012. Efeitos de rede e pontos de mudança, ou pontos críticos de mudança, isso é do começo desse século. Cisne negros, eventos do tipo cisne negro, Taleb de novo, é de 2007. Pensamentos do tipo moonshot. Teller, em 2016, descreveu como é que Google fazia isso. E deixou de fazer. E talvez tenha criado um bocado de problemas para si próprio, deixando de fazer. Mas isso aqui, moonshot, vem de Kennedy, na década de 60. Open Innovation, Chesbrough, na década de 2000, começo da década de 2000, mas vem de muito antes, na formação de redes e cadeias de valor, lá na década de 60, de 70, em muitas indústrias. Um exemplo muito antigo é a indústria automobilística, onde uma parte da inovação dos veículos sempre foi feita pela cadeia de fornecedores que existia como cadeia, e não era nem como rede na época. Irracionalidade construtiva,
para começar a fechar a minha intervenção aqui, que está ficando muito longa, e eu quero abrir para Rui Belfort para conversar com vocês. E racionalidade construtiva depende da gente ter pensamento divergente, gerar múltiplas soluções criativas para um problema, em vez de, aliás, a gente focar numa única abordagem racional. Isso é um conceito extremamente importante na criatividade e na resolução de problemas. Encoraja a exploração de ideias não convencionais e só aparentemente ilógicas. Contrasta com o pensamento convergente. Em estratégia, na TDS, a gente converge, ou tenta convergir, depois de divergir, a ponto de ter chegado a um universo de soluções possíveis. Na TDS, pensamento divergente está associado a técnicas como brainwriting, a orquestração das 3 inteligências, individual, social e artificial em rede. Irracionalidade construtiva é abraçar riscos calculados, perseguir estratégias de alto risco e alta recompensa, analisando os riscos. Não é chutar o pau da barraca e fazer de qualquer jeito. Oportunidades de inovar têm riscos. E tem uma coisa para a gente aprender. Apesar de isso ir contra a sabedoria convencional ou práticas padrão do setor, as empresas que não correm riscos, elas correm, na realidade, um grande risco apenas. Elas vão deixar de existir, porque os mercados delas estão mudando o tempo todo. Estão sendo reescritos em código o tempo todo. As dimensões digitais e sociais dos mercados estão mudando enquanto elas estão pensando no risco de mudar. Ao não mudar, elas vão desaparecer. Não tem outra alternativa. Mas veja, são riscos calculados, equilibrando prudência com a disposição de aproveitar oportunidades potencialmente transformadoras. E racionalidade construtiva é questionar pressupostos, desafiar crenças, desafiar preconceitos sobre como é que um mercado, ou uma indústria, ou um negócio deve funcionar. E se encoraja a reavaliação contínua das práticas tradicionais do setor. Requer novas perspectivas. Veja, tem uma definição fundamental entre o que é percepção e o que é perspectiva. Percepção é a imagem ou o entendimento que eu tenho do mundo em função de tudo que eu sei. Perspectiva é eu esquecer de mim mesmo e imaginar se eu não fosse eu, se eu tivesse outro tipo de conhecimentos e entendimentos do mundo, o que era que eu ia perceber de lá? Percepção, eu estou dentro do problema. Perspectiva, eu estou fora do problema. Aí eu tenho condições de fazer uma busca ativa por contradições ou anomalias nas práticas atuais, porque dentro do problema eu normalmente não consigo. E racionalidade construtiva depende de experimentação. Aqui na TDS a gente chama isso de uma mentalidade de tentar, errar e aprender, onde a gente testa, age, coleta dados reais e aprende o que foi que errou e tenta de novo para errar de um outro jeito. Obviamente, isso tem tudo a ver com os pressupostos de agilidade, com interação contínua, com melhoria incremental, e isso reduz riscos que fazem com que a gente, ao testar em pequena escala, quando a gente for tentar fazer alguma coisa maior, a gente esteja fazendo pequeno aos poucos, e não grande de uma vez. Análise excessiva, em inglês, a gente chama de analysis paralysis, a gente fica parado sem fazer nada, analisando até aquele problema desaparecer. E talvez com ele, o negócio. Envolve diversidade cognitiva, para reunir, para a tomada de decisão e resolução de problemas, diferentes perspectivas, interpretações heurísticas e modelos preditivos variados, diferentes formas de pensar, de processar a informação, de abordar problemas. Isso envolve, não é diversidade demográfica. Precisamos ter 7 pessoas da geração Z aqui. E se eles pensarem todos iguais uns aos outros?
Nós precisamos de diversidade de pensamento, diversidade de experiências, para criar soluções mais inovadoras e abrangentes para problemas complexos. A vasta maioria dos problemas das organizações hoje é problema complexo. Isso ajuda a diversidade cognitiva a evitar pensamento de grupo e miopia organizacional, que é o que trava os processos de inovação na vastíssima maioria dos casos. E, por fim, envolve abraçar ambiguidade. E racionalidade construtiva requer uma tolerância à incerteza e à ambiguidade. A gente, normalmente, não quer nenhuma dessas duas coisas. A gente tem que reconhecer, no entanto, que nem todas as situações têm uma resposta absolutamente clara ou uma solução imediata. Eu, por exemplo, tendo a pensar que nenhum problema tem solução. Problemas têm mitigações. A gente tem que, abraçando a ambiguidade, explorar possibilidades, em vez de buscar respostas definitivas prematuramente. A gente tem que permitir um período de incubação de ideias. A gente tem que desafiar a noção tradicional de que os líderes ou os negócios devem sempre ter respostas definitivas, porque eles fingem que têm, e não têm. E isso tudo requer resiliência emocional e mental e organizacional para lidar com o desconforto da incerteza. E racionalidade construtiva é um paradigma que depende intrinsecamente da gente questionar suposições convencionais e explorar métodos não convencionais para promover inovação e resolver problemas em um ambiente de dúvida, de complexidade, de contradições, de incerteza, que é o ambiente da realidade ao nosso redor, nada mais, nada menos. Fingir que é qualquer outra coisa é um auto-engano letal, na vasta maioria dos casos, para quase todas as organizações. Tendo dito isso, eu queria convidar Rui Belfort, CEO da TDS, para falar conosco. Rui, por favor. Rapaz, eu estou aqui lendo, Silvio, enquanto você fala as perguntas. Eu acho que a gente vai ter um momento bem animado aqui após a minha apresentação. Tem umas perguntas bem boas aqui. Mas muito bom te ouvir falar sobre racionalidade. É um tema que, para mim, tem sido aquele lazer dentro do trabalho, aquele momento que você se empolga, se anima, porque sem pensar dessa forma, eu acho que a gente não tem futuro no ambiente competitivo em que a gente está vivendo hoje, que ganha velocidade, ganha nuances, e a gente precisa acompanhar. E para acompanhar, tem que estar atento a tudo isso que você trouxe aqui para a gente. E o motivo pelo qual eu estou falando com todo mundo aqui, eu vou tentar ser o mais breve possível para não tomar o tempo da interação das perguntas, para falar sobre o nosso programa 100 Dias para o Futuro, que foi lançado há 20 dias atrás, mais ou menos. Nós estamos chegando aí na reta final, né, de inscrições para as empresas, as organizações que querem entrar nessa jornada com a gente. Eu queria só reforçar aqui o convite para todo mundo que está presente e, de alguma forma, se conectar aqui com a proposta que a gente está fazendo. O programa 100 Dias para o Futuro é um programa destinado para empresas que desejam liderar a agenda de inovação no Brasil em 2025, e essas organizações elas vão fazer isso a partir das suas próprias estratégias, né? E a ideia é que o professor Silvio Meira, o professor André Neves e eu mesmo conduzam, junto com essas empresas, uma jornada de habilitação de laboratórios de transformação que vão explorar oportunidades periféricas, e o grande objetivo dessa exploração de oportunidades periféricas é fazer essas empresas liderarem seus mercados usando a teoria, a metodologia e a plataforma da TDS Company. Serão somente 10 vagas, a gente já está passando de metade das inscrições, então, felizmente, temos uma adesão muito interessante, e a gente queria, na verdade, convidar vocês aí na reta final de inscrições a estarem com a gente nesse processo seletivo que vai fechar
aí as vagas que estão em abertas. A teoria que está por trás desse processo é essa que o professor Silvio acabou de apresentar para a gente. Então, a gente vai explorar ao longo desses 100 dias, que é o tempo de duração do programa, aprofundar e aplicar esse conhecimento nas nossas jornadas de transformação, nos nossos laboratórios de transformação, que vão se tornar o nosso grande asset estratégico, né? Ao longo da execução no ano que vem, a nossa provocação é sempre de que não é somente criar uma estratégia, é o desafio, mas colocar essa estratégia em prática e atualizar ela ao longo dessa execução. E essa provocação do professor Silvio traz a necessidade da gente atualizar de forma irracional, né? Então, é um elemento a mais aqui de diversão, vamos chamar assim, que é muito importante e que a gente está convidando aqui quem se interessa a fazer isso acontecer. Como eu já falei, nós vamos usar uma metodologia própria da TDS, uma teoria própria, e todo esse processo vai ser habilitado dentro da nossa plataforma. A ideia é a gente habilitar esses laboratórios de transformação para essas organizações, definir os KPIs de produtividade estratégica que vão levar elas a liderar os seus mercados, né, a encontrar um spot de protagonismo e, no final das contas, engajar essa organização em uma jornada para desenhar e executar sua estratégia em 2025. Como eu já falei, quem habilita esse processo é Silvio Meira, liderando toda a agenda, André Neves, responsável pelo nosso laboratório de inovação, cientista associado da TDS Company, que vai ajudar também a gente a desenhar os roadmaps, né, de como as estratégias que a gente desenha nessa visão de trazer o futuro para o presente vão para a prática em cada contexto, e eu que vou ajudar vocês a operarem esses laboratórios. E a gente tem uma novidade, para todo mundo que se inscrever, que demonstrar interesse, vocês vão tomar conhecimento de um convidado muito especial que vai participar desse processo e vai trazer aí um conhecimento sobre plataformas, comunidades e efeitos de rede e outros temas relevantes aqui para esse processo junto com a gente. E quem se inscrever vai receber o material completo para saber quem é esse convidado que vai estar com a gente também nesse processo. Nossa agenda, ela dura 100 dias, o kickoff está previsto para 1º de setembro, é possível que a gente tenha um pequeno ajuste aí nessa data, para conseguir fazer o onboarding adequado das 10 empresas que vão estar com a gente. A gente quer iniciar experimentações de possíveis futuros muito rapidamente, aqui está 12, mas na verdade é 10, no mês de outubro. Então, um mês e meio, mais ou menos, depois do início do programa, a gente já começa a experimentar oportunidades de trazer o futuro para o presente, né? Então, é importante todo mundo saber que esse programa, ele, além de trazer o desenho estratégico, ele também experimenta futuros na prática, nos laboratórios de transformação que a gente vai ajudar vocês a construírem. A gente vai trazer todo mundo que está participando para apresentar seus resultados no Hack and Play, que é um festival que acontece aqui em Recife todos os anos, o maior festival de conhecimento do Brasil. Ano passado a gente teve mais de 60 mil pessoas, esse ano está sendo esperado em torno de 70 mil. Para quem conhece sabe como é efervescente, construção de conhecimento, troca entre diferentes comunidades, uma programação incrível que ela não é somente educativa, mas ela é educativa, ela é também cultural e ela traz todos os elementos que são relevantes aqui para o contexto da inovação, e é o nosso Carnaval do Conhecimento aqui em Recife. A gente vai trazer para a programação da TDS no Hack and Play as empresas que vão estar trabalhando com a gente para apresentarem os resultados que elas já vão ter avançado aqui no processo de experimentação, e a gente tem previsto um evento de encerramento digital em São Paulo, que deve acontecer no início de dezembro, quando a gente encerrar aí os 100 dias de trabalho, né? Quais são os resultados esperados? E aí eu já estou finalizando aqui a minha apresentação para vocês. Primeiro, a gente espera implantar um laboratório para monitorar a prática da estratégia e reorientar esforços através de KPIs, para que a gente possa atualizar a estratégia durante sua execução e trazer esse caráter de racionalidade, né? E puxando uma agenda de inovação para 2025 através das próprias estratégias das empresas que se engajarem com a gente.
A gente vai prototipar soluções que vão levar essa empresa a experimentar seus possíveis futuros e realizar provas de conceito aqui com todo o apoio da equipe da TDS, que vai dar suporte para que isso aconteça da melhor forma possível, seguindo nossa teoria, nossa metodologia e usando nossa plataforma e estratégia. E, por último, a partir dos resultados que a gente constrói juntos, a gente declara, sob a liderança científica do professor Silvio, uma estratégia deliberada de transformação para 2025, que habilita uma agenda, né, de transformação, onde essas organizações vão estar dando o exemplo, liderando seus próprios mercados, e a gente vai estar trazendo para o conhecimento público grandes temas que são importantes de serem debatidos e trabalhados no ano que vem, a partir do que a gente vai fazer esse ano, né? Porque a construção do futuro começa agora. E outros benefícios que também estão dentro aqui do pacote primeiro, a coautoria dessa agenda de inovação, né? Todo mundo que estiver com a gente vai ser coautor desse documento que a gente deve lançar em algum momento entre o Hack and Play e o final do ano, num evento público também, todos vocês serão convidados. A gente está oferecendo 10 vagas no próximo curso de IA para executivos, que vai ser realizado na segunda quinzena de novembro. As datas específicas vão ser divulgadas em breve, assim que a gente fechar a agenda com todos os parceiros envolvidos. A gente vai fazer uma colaboração bem interessante nessa terceira turma. A gente está muito feliz de comemorar o engajamento do mercado como um todo, né? E o interesse nesse curso. E estamos inaugurando aí a terceira turma, que vai começar agora a captar os interessados nesses próximos dias. E para quem participar, já ganha automaticamente 10 vagas de participação. E, por último, a gente vai documentar todo esse trabalho em pequenos vídeos documentários, para que esse processo ele esteja registrado no tempo e a gente possa também usar esse material como uma forma de chamar a atenção, né, ganho de consciência da importância de trabalhar um tema tão relevante na era do conhecimento, quando a transformação ela ganha uma velocidade e um grau de impacto através das rupturas que a gente sofre de maneira contínua, como nunca antes. E, reforçando, são apenas 10 vagas, a gente já tem metade delas ocupadas, só podem participar só uma empresa de cada segmento. A gente não quer ter empresas concorrentes para que o debate nos espaços que serão coletivos, eles sejam de um network, de uma troca muito grande, e para que a gente tenha realmente o espaço para uma estratégia de liderar mercado, né? E, além disso, nós atuamos em rede. A gente não está abrindo esse programa para todo mundo, existe uma seleção, né? Os candidatos passam por uma avaliação nossa aqui, mas as indicações de vocês que estão no nosso relacionamento, que participam dos nossos eventos, elas vão ter prioridade também no processo de seleção. Então, a gente aguarda aí todos os interessados se inscreverem e ficamos à disposição para tirar quaisquer outras dúvidas. Muito obrigado pelo tempo, e eu vou devolver aqui a palavra para Silvio, professor Silvio, seguir na conversa sobre as perguntas que foram compartilhadas no chat. Muito obrigado, pessoal, uma boa noite. Valeu, Rui. Obrigado. Muito obrigado, Rui. Sotero, deixa que eu mesmo pego as perguntas aqui na interface, tá? Tá bom, beleza. Eu já dei uma varrida aqui, tem umas coisas extremamente interessantes que começam por Tiago Rossi perguntando: quando o Silvio fala sobre oportunidades periféricas, como podemos conectar isso com a inovação e com a irracionalidade construtiva? Tiago, na interpretação da gente, na teoria da TDS de transformação, a gente vê os negócios mais ou menos como se fosse um planeta, é uma das metáforas que a gente usa. Então, se você for para o miolo do modelo de negócios, de qualquer negócio, você vai estar trabalhando aí como se fosse no núcleo da Terra. A pressão é absolutamente dantesca, você vai ter uma dificuldade, deixa eu desligar esse celular aqui, você vai ter uma dificuldade absolutamente radical de mudar qualquer coisa lá. Pressão, temperatura, demandas, está tudo fundido em torno de uma coisa que gera boletos para um lado para pagar boletos para o outro. Se você for para as camadas intermediárias, que são as camadas de gestão, o que elas estão fazendo é zero tempo dedicado
a olhar para qualquer futuro, porque elas estão tentando pegar as ordens do centro nas empresas piramidais, de silos, de pirâmides de poder da Revolução Industrial, e transportando para as bordas. O que é que a borda tem que fazer? Elas estão gerenciando a borda, que é onde está a ação que gera produtos e serviços que resolvem problemas nos mercados. Quando você olha para isso como um planeta, né, núcleo, camada intermediária e superfície, tem uma coisa lá fora que é a órbita desse planeta. São os problemas a resolver que ninguém está tratando agora, ou está tratando mal, ou não estão nem identificados. Essas são as oportunidades periféricas que um negócio tem nos mercados. Coisas que ele não está tratando agora e não estão no radar dele e talvez não estejam, principalmente essas, no radar de ninguém. Isso é irracionalidade. E de lá a gente pode começar a construir. Sabe por quê? Porque essas oportunidades elas têm uma característica especial. Se a competição pegar e começar a executar, e se ela estava na periferia do meu negócio, eu tenho um problema. Eu tenho que correr atrás e tentar executar. E provavelmente vai ser inovação de imitação. Eu vou dizer, olha, alguém que era um e-commerce, por exemplo, botou uma plataforma que habilita um marketplace. Então, eu tenho que fazer um marketplace também. E lá vai você, com 2 anos de atraso e 10% do orçamento, fazer um marketplace. Você já perdeu o jogo. A menos que você transforme isso numa oportunidade periférica crítica. Como é que estão fazendo? Estão fazendo assim. Ótimo. Como é que deveria ser feito? Assim. Não é a norma. Isso é uma decisão quase que irracional. Quase irracional. Mas eu calculo os riscos. E dentro de riscos calculados e de incertezas conhecidas, pelo menos, e outras que eu nem sei se existem, mas deixe isso para lá temporariamente, eu vou tentar dar uma volta ao redor da competição e pegar de novo uma oportunidade periférica crítica. Oportunidades periféricas críticas são espaços para irracionalidade construtiva. Deixa eu ver a outra aqui. De G. Martins. É possível diferenciar na sua narrativa pessoas físicas de pessoas jurídicas? Por exemplo, eu sou divergente. Em geral, não consigo fazer como todos fazem. Enquanto minha empresa é convergente, com o mercado, copia para vender. De G. Martins. Veja, é possível sim quase igualar. Tá? Pessoas divergentes sofrem muito em empresas que fazem inovação de imitação ou que agem dentro da norma do mercado. Elas normalmente veem as possibilidades de racionalidade construtiva. Elas sabem quais são as oportunidades periféricas críticas, mas o acionista e a gestão estão trabalhando no curto prazo. O que é que cria, em parte, a racionalidade das empresas? São as demandas do mercado por lucratividade. Você olha assim e diz, o EBITDA do setor X na Bolsa de Valores é Y%. E aí você corre atrás daquele EBITDA. Ao você correr atrás daquele EBITDA, você vai acabar fazendo tudo o que todo mundo está fazendo. E esse fazer tudo o que todo mundo está fazendo, por mais incrível que pareça, vai levar ninguém a fazer o que deveria ser feito. E pior, quase sempre, quanto mais gente fica igual no mesmo mercado, você vai ter uma guerra de preços. Porque se todo mundo está fazendo mais ou menos a mesma coisa, tudo é commodity. Veja, mesmo que seja apartamentos de luxo, se toda empresa que faz apartamento de luxo começar a fazer exatamente a mesma coisa, o que vai acontecer? Eles viram commodity imediatamente. O último modelo do iPhone é uma commodity. Por quê? Porque ele é único. Mas ele tem N vendedores diferentes. Aí ele vira automaticamente uma commodity. Você compra onde? Em quem lhe der melhores condições, em quem lhe der o menor preço, em quem lhe der algumas coisas extras que os outros não estão dando, e assim por diante. Em quem descomoditizar aquela base. Então, você convergir para a norma do mercado cria um patamar igual de performance para todo mundo, e aí a diferença, depois que você comoditizou todo mundo, a categoria inteira de fornecedores está comoditizada, resta normalmente uma guerra de preços. Isso destrói todo mundo. Isso está lá no paper, com essas palavras quase. Maria Regina, como as organizações podem cultivar um ambiente que encoraje ideias e lógicas e pensamento divergente sem comprometer a necessidade da estratégia racional e o controle de riscos? Maria Regina, isso são exatamente laboratórios de experimentação e performance.
Veja, quando você olha para o mundo dos negócios, você tem que executar numa espécie de sistema 1, que é totalmente racional, e você tem que imaginar num sistema 2, que é quase irracional. Você não pode usar a lógica de performance do negócio para a lógica de inovação do negócio. Exemplo, o Luiza Labs no Magalu é uma oportunidade periférica crítica de transformação digital, até hoje. Ele foi criado em 2011. Quando ele foi criado em 2011, ele tinha 3 pessoas. Ele ficava em órbita da organização e ele não podia destruir nada na organização, mas ele podia construir o que ele quisesse. Literalmente construir o que ele quisesse, inclusive construir coisas que punham a organização em xeque. Tá certo? Você criar esse espaço é absolutamente fundamental para você usar outras lógicas. Veja, quando a gente fala em racionalidade construtiva, a gente está dizendo para usar outras racionalidades. Uma racionalidade, por exemplo, em varejo, que tem a ver com streaming. Uma racionalidade em finanças, que tem a ver com games. Né? São outras racionalidades. Mas, especialmente, você usar uma racionalidade que ninguém está usando. E ela parece, mas só parece, irracional. Por isso que a gente não diz que a irracionalidade vezes inovação é igual a impacto. É irracionalidade construtiva, uma irracionalidade que constrói. Ela tem uma lógica. Você tem uma segunda pergunta: até que ponto o pensamento lógico pode ser integrado, o pensamento ilógico pode ser integrado de maneira prática em setores mais tradicionais, como manufatura, agricultura, saúde, educação e setor público? Ele sempre pode. Veja, vamos pegar um exemplo extremamente interessante aqui. O regulador, talvez mais forte do Brasil, entre todos os reguladores, é o Banco Central. Ele define o sistema financeiro. Define inteiro. O sistema financeiro tem que fazer o que o Banco Central diz. Ele é ainda mais radical do que a Anvisa. Porque pega, por exemplo, o Pix. Todas as transações do Pix passam pelo Banco Central. Certo? Vai na farmácia, você compra o remédio, está escrito lá, tarja vermelha. Ninguém sabe o que você comprou. Tarja preta. Ah, esse você sabe que você comprou? Talvez. Eu queria um dia ver se todas as receitas são realmente processadas e comparadas com o que o médico disse. Eu imagino que talvez sim. Mas veja, no caso do Banco Central, o que foi que o Banco Central fez? Dentro de um dos espaços regulatórios mais estritos do mundo, que evitou um colapso do sistema financeiro brasileiro em 2008, tantas são as limitações às quais os agentes do sistema financeiro são submetidos, o Banco Central criou um sandbox. Um sandbox, uma caixa de areia para você brincar de sistema financeiro. Você submete a sua proposta e ele vai lá e vê se o sandbox consegue acomodar aquela proposta. Ele não está limitando proposta nenhuma. Ele simplesmente diz: eu tenho um conjunto de coisas aqui que tem que se conectar com o resto do sistema e eu estou preparado para aceitar coisas que usem essas interfaces com o sistema financeiro. Pode ser qualquer coisa. A grande inovação dos bancos, do que a gente chama dos neobancos, os bancos que são financiados por capital de risco e não têm uma dimensão física nas suas interfaces com o mundo, né? A dimensão é totalmente digital e social, como o Nubank, por exemplo. A grande inovação é no sistema de regulação, não é no banco em si. O banco simplesmente implementou a mudança da regulação que foi testada dentro de um sandbox, na organização talvez mais estrita do ponto de vista de métodos e processos do setor público como um todo. A partir daí, devia ser absolutamente óbvio que o MEC devia ter sandboxes para universidades, para cursos de todos os tipos, para escolas secundárias, para escolas do ensino fundamental e assim por diante. A mesma coisa para a saúde, não é? E, por fim, montei uma pergunta aqui de Genefrides Laureno. Podemos afirmar, dentro dos grupos que se beneficiam, o certo modelo usado pelos influencers, coaches ou políticos que entendem este poder das redes? Veja, é difícil dizer isso, pelo seguinte, porque influencers, na realidade, são canais. Influencers são canais dentro de redes sociais. Eles não são exatamente redes. A teoria dos canais é de 1948, a gente não tinha nem televisão ainda. A gente tem que reentender o mundo inteiro baseado, em boa parte, nas citações que eu usei, por exemplo, de Barabasi sobre Linked, né, ou sobre a teoria das redes, mas também sobre
o que Manuel Castells escreveu sobre o poder de redes, sobre o que um monte de outros autores escreveram sobre os efeitos de rede, sobre a resolução do problema de ovo e galinha, de como é que audiências foram transformadas em comunidades e assim por diante. Eu acho que influenciadores são agentes efêmeros dentro de redes sociais. Acho que uma parte dos políticos entendeu como, por exemplo, usar efeitos de rede para criar narrativas que, infelizmente, na vasta maioria dos casos de sucesso, são narrativas distópicas, no caso dos streams, da narrativa de fake news, mas eu acho que todo mundo está começando a entender efeitos de rede, até porque você não tem outro lugar para estar. Você ou está em rede, ou você não existe. Então, tem uma mudança dramática acontecendo, mas não necessariamente vai ser a mudança que vai durar na mão de influencers, coaches ou políticos que aprenderam a usar redes, não no caso dos influencers e dos coaches, mas no caso de alguns políticos por mal, no caso de influencers e coaches, só sem impacto nenhum do ponto de vista de sustentabilidade, né? Apesar de não parecer, os influencers transmitem muito pouca confiança de um produto que é entregue na mão deles. Os coaches têm um impacto extremamente limitado, inclusive porque, do ponto de vista de inovação no comportamento de pessoas, todo mundo que é treinado por um coach sai por aí fazendo a mesma coisa. Eu não conheço exatamente um coach de impacto real e sucesso sustentável. Eu queria conhecer, mas não conheço. Fernando Lemos, você pode abordar os motivos sobre o porquê, normalmente, as PMEs e grandes empresas brasileiras, os seus executivos e conselhos de administração, tendem pela perspectiva de inovação por imitação? Fernando, a gente tem um mega problema no Brasil. Todas as grandes empresas do mundo competem aqui. O Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, tem renda o suficiente para atrair para cá todos os grandes fornecedores globais de qualquer coisa, pessoa física ou para pessoa jurídica. Você encontra todas as marcas de automóveis, todas as marcas de aviões, jatos privados, de helicópteros, de refrigeradores, de absolutamente tudo. Está todo mundo aqui. Sabe qual é o reverso da moeda? Não tem quase ninguém brasileiro fora do Brasil. Não tem quase ninguém brasileiro fora do Brasil. A gente tem uma incompetência estrutural de sair daqui. A gente tem uma porcentagem ínfima dos brasileiros falando inglês. Quando a gente muda a língua para inglês, desaparece 99% do Brasil na mesma hora. Eu, entre várias outras coisas, fui professor de universidades em Portugal, nos últimos 5 anos. Sabe qual é a regra em Portugal, nas universidades, do ponto de vista de linguagem? Estamos falando no país que é a origem da língua portuguesa, nada mais, nada menos. A regra nas principais universidades portuguesas, as que eu ensinei, pelo menos, é o seguinte: eles são portuguese friendly. Isso significa que o professor entra na sala e pergunta: todo mundo fala português? Se alguém disser não, você tem que dar aula em inglês. From scratch. Eu dei um curso numa certa universidade portuguesa recentemente para 50 alunos, 49 portugueses e uma pessoa que não falava português. E o curso foi em inglês, e era um curso para executivos. Os portugueses ficaram completamente ensandecidos. Mas que eu não posso fazer nada. That's the rules. Tem uma regra aqui, eu tenho que perguntar: tem alguém na sala que não fala português? Se uma pessoa disser me, eu tenho que dar aula em inglês. Não tem como. A gente precisa mudar o Brasil. A gente precisa parar com essa história de que alguém fez alguma coisa nos Estados Unidos e você tem que trazer para cá. Até porque, por exemplo, no setor de varejo, para eu citar só um, todo mundo devia estar olhando para a China. Todo mundo devia estar olhando para o que Pinduoduo faz, para o que Xiaohongshu faz, para o que Alibaba fez, para o que Temu está fazendo. Essas empresas estão dando um pau na Amazon que ninguém faz a menor ideia aqui no Brasil. A gente precisava olhar para o mundo, mas olhar para o mundo ainda com outros olhos. Não é como é que eu trago o PDD, que é Pinduoduo, para o Brasil, mas como é que eu olho para a PDD e digo: esses caras estão errando aqui, 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 e eu vou lá na China competir com eles. Eu vou lá na Ásia competir com eles. A gente precisa fazer o que a Embraer fez. Você senta no avião da Embraer hoje, nas principais rotas aéreas dos principais países do mundo, projetado por brasileiros, feito em São José dos Campos, com a bandeira brasileira na porta.
Não precisa ser nem tão patriota assim. Mas a gente precisa olhar para o mundo e dizer, o mundo tem esse problema e eu posso começar a resolver ele a partir do meu quintal. E não, o mundo tem essa solução e eu vou trazer para o meu quintal e vou me defender aqui. Uma parte significativa da incapacidade brasileira de ir para o mundo, eu acho que é a gente se achar colonizado. Eu costumo dizer que no Brasil, tudo que se diz em inglês é verdade. E eu posso dizer uma coisa em inglês sobre isso. That's bullshit. A gente devia olhar para o mundo e ir lá, com soluções brasileiras. Aliás, é isso que a gente está tentando fazer na TDS. Depois, Rui pode falar disso para vocês, numa outra ocasião, talvez. Maria Regina, de novo aqui, olha, como o pensamento divergente pode ser introduzido nos sistemas educacionais tradicionais sem causar uma ruptura que prejudica a qualidade da educação? Maria Regina, eu sou professor, você talvez também. Mas veja, a qualidade dos sistemas de educação, todos, é uma porcaria. Vide os últimos números do IDEB. Vide os últimos números do IDEB. O sistema educacional do mundo precisa de uma ruptura radical, porque ele está funcionando do mesmo jeito que ele funcionava, que ele começou a funcionar nos mosteiros da Idade Média. A gente tem que botar esses sistemas totalmente de cabeça para baixo. Veja, nós temos, no meio da rua, máquinas que aprendem. Machine learning quer dizer aprendizado de máquina. A gente passou a abstrair inteligência desenhando sistemas que, para o que está codificado aí, esses sistemas aprendem. Eles estão passando no exame da OAB nos Estados Unidos, equivalente. Eles estão passando no exame para exercício da profissão médica. Eles estão tirando notas 50%, 70% maiores do que os campeões dos concursos de resolução de problemas de matemática. Com 2 anos de aprendizado. Imagina daqui a 20 anos. Está na hora da gente repensar completamente para que serve a educação como sistema. Hoje, para mim, a educação é a burocracia do aprendizado. Para a vasta maioria das pessoas, seria muito melhor que elas tivessem a oportunidade de aprender de uma outra forma. Não é homeschooling. Homeschooling é quase um crime contra a humanidade, se for usado fora de contexto. A razão, porque em boa parte você vai para a escola para entender como é que a sociedade funciona. Como é que as pessoas se comportam em rede. E sem você ter que ler a Constituição. É impossível escrever os comportamentos da sociedade lá. A gente precisa causar uma ruptura no sistema mesmo, como um todo. Se eu pudesse, eu implodia tudinho. Aliás, eu estou disponível para ministro da Educação desde que eu tenho essa liberdade. Fecha aspas, e eu nunca disse isso. Mas vamos lá. Como é que a gente introduz a mudança? Na periferia. A gente vai na periferia e cria laboratórios de experimentação e performance na educação. Tem grandes grupos educacionais brasileiros fazendo isso com a TDS agora, enquanto a gente está conversando aqui. Nós estamos falando de grupos que têm centenas de milhares de alunos experimentando nas bordas dos grupos como é que você articula inteligências artificiais individuais e sociais em processos de aprendizado que não são projeta no quadro, copia no caderno, faz uma prova do que foi dado em sala. Isso aí ensina as pessoas a fazer prova e não a competir por ter uma profissão no futuro próximo. E por fim, cadê? Parará, parará. Um monte de gente está escrevendo a chamada aqui. Olhando para os ambientes de inovação, Menegildo Almeida, olhando para os ambientes de inovação e as universidades do Brasil, como a abordagem racional e construtiva pode ser aplicada para termos ambientes de inovação que realmente gerem inovação e universidades que priorizem inovação? Olha, Menegildo, vê só, a gente está tentando fazer isso há 25 anos no Porto Digital. Como é que a gente fez? A gente, um conjunto de professores universitários, para começar, criou uma instituição de inovação independente da universidade, totalmente fora dela. Hoje eu estava comemorando os 50 anos do Centro de Informática, e o reitor da Universidade Federal de Pernambuco estava lá, e eu sou um dos criadores do César. E ele disse para todo mundo ouvir, centenas de pessoas no auditório sendo transmitido online. O César, que é esse Instituto de Inovação que a gente criou em 96, ele jamais teria sobrevivido dentro da universidade.
Jamais. Foi o que a gente fez? A gente se arriscou e criou fora. E racionalidade construtiva. Estava todo mundo criando dentro e enfrentando as burocracias mais doidas do mundo. Umas pessoas correram os riscos e as incertezas, conjunto pequeno de pessoas. É sempre um conjunto pequeno de pessoas, mas pessoas determinadas, focadas em mudar o mundo. Foram para a borda, criaram um instituto colado na universidade, na realidade, dentro dela inicialmente, que não tinha representação da universidade no conselho, só para começar o jogo. Está aqui dentro, faz parte do ecossistema, mas é privado, sem fim lucrativo, autossustentado, não tem nenhuma dependência da universidade. E vai trabalhar junto com ela. Foi isso que a gente fez. A experiência desse processo de criar o César nos levou a criar, nos mesmos moldes, a ONG, o Núcleo de Gestão do Porto Digital, que é a base de sustentação e evolução do Porto Digital do Recife. 450 empresas, 19 mil pessoas, 5,5 bilhões de reais de faturamento depois de 25 anos, de 24 anos, estamos no ano 24 agora, e o terceiro maior PIB da cidade do Recife, num lugar onde, quando a gente começou a criar o Porto Digital como ecossistema de inovação, era a Cracolândia do Recife. E hoje você pode andar por lá de noite, falando no telefone celular, e você está absolutamente seguro. Nós não tiramos a comunidade do lugar. Pensamento irracional. Todo mundo chegou e disse, mas o que vocês vão fazer com a favela, aspas, do rato? Mas agora, não é uma favela, é uma comunidade. A gente vai transformar a comunidade com todo mundo lá. Hoje, sabe o que é que tem? O Núcleo de Gestão do Porto Digital e as empresas do Porto Digital não só universalizaram a formação de negócios e técnica para essa comunidade, mas universalizaram cursos superiores. Todo mundo da comunidade que entrar em qualquer faculdade privada tem uma bolsa do Porto Digital. Universalizamos tudo e eles estão lá dentro. Estão lá dentro. Muitos deles, nesse processo de 25 anos, muita gente que nasceu depois do Porto Digital, se tornou coder do Porto Digital, mudou totalmente sua família, sua comunidade, as expectativas de fazer tudo. Sabe o que mais? Isso é uma política pública. Sabe quem manda? A comunidade. A comunidade de empreendedores, a comunidade de agentes interdependentes em rede do Porto Digital. A representação do Estado é minoritária. Uma política pública que tem representação minoritária deliberada do Estado, e racionalidade construtiva. Na época, aceita pelo governador Jarbas Vasconcelos, que olhou e disse, olhou o estatuto e disse, mas espera aí, eu vou botar dinheiro numa coisa onde o Estado é minoritário, não pode decidir o que fazer, mas o governador, o senhor decidiu o que é que vai fazer, na lei que cria a política pública, o Porto Digital. Como é que a organização vai fazer? Se o senhor quiser intervir, ela vai fazer igual ao Estado faz. Ou seja, ela não vai fazer, porque o Estado não sabe fazer isso aqui. Ele disse, é mesmo, você tem razão. E assinou. Uf. A dinheiro de 2 mil, ele entregou no escuro para a gente executar 157 milhões de reais, quando a gente transporta o dinheiro para valores de 2024. 157 milhões de reais. Vão em frente e tentem fazer um dos maiores experimentos irracionais de política pública de todos os tempos no Brasil. Uma política pública com o Estado minoritário. Pessoal, são 8h30 quase. Rui Belfort, algum anúncio, alguma comemoração especial, fogos de artifício? O que a gente vai fazer? Comemorar só esse debate de hoje, reforçar o convite para todo mundo e dizer que a gente está aqui à disposição. Vamos criar uma comunidade em torno da irracionalidade e o começo dessa comunidade vai ser o programa 100 Dias. Vamos começar por aí. Exatamente. O pano de fundo é todo o paper de racionalidade construtiva, ele é a teoria. Hoje esse paper é a teoria da TDS, a gente age de acordo com os ditames que estão ali. Eu sou o autor, mas isso é uma construção coletiva, de muitas décadas, inclusive, e está todo mundo convidado. Vamos embora. Construir diferente da norma. Construir irracionalmente, mas de forma construtiva. Para construir mesmo, para ter impacto. É isso que interessa. Impacto, o tempo todo. Boa noite a todos e a todas, e até a próxima.